Bom dia, pessoal, que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, sabadão, e a gente está aqui para fazer a nossa reflexão de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe para a nossa vida hoje, né? Qual a mudança que Ele quer, qual a doação que Ele quer que a gente faça para alegrar o coração dele nesse sabadão, nesse dia novinho para nós. Vamos ver o que a gente entende da reflexão, da liturgia de hoje, que a nossa Santa Igreja nos apresenta para nós. Amém? Então, pessoal, o evangelho de hoje ele está no livro de Lucas, no capítulo 15, no versículo do 11 ao 32, aqui. E a palavra de Deus nos diz: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, me dá a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E aí esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome nessa região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para a roça cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a lavagem que os porcos comiam, mas nem isso lhe dava. Então, caindo em si, disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, vou encontrar meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço que me chamem de filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então se levantou e foi ao encontro do pai. Quando ainda estava longe, o pai o avistou e teve compaixão. Saiu correndo, o abraçou e o cobriu de beijos. Então o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço que me chamem teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Depressa, tragam a melhor túnica para vestir meu filho e coloquem um anel no seu dedo e sandálias aos pés. Pegue o novilho gordo e o matem. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava na roça. Ao voltar, já perto de casa, ouviu músicas e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É seu irmão que voltou. E seu pai, porque o recuperou, são e salvo, matou o novilho gordo. Então o irmão ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Mas ele respondeu ao pai: Eu te sirvo há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua e nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou esse teu filho que devorou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho gordo? Então o pai lhe disse: Filho, você está sempre comigo e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso festejar e nos alegrar, porque esse seu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu Deus, que passagem linda essa passagem. Essa parábola do filho pródigo, né? Como não entender? É uma palavra, é uma passagem que muita gente conhece. Mesmo as pessoas que não vivem ali focado dentro da igreja, as pessoas que não têm uma intimidade com a palavra de Deus, já ouviu falar no filho pródigo. A palavra diz, né, que Jesus conta uma parábola. Jesus conta uma parábola para aquele povo que estava ali. Por quê? No comecinho, lá na frente
da leitura, no comecinho lá no capítulo 1, você vai começar a ver que os fariseus, os mestres da lei, começavam a criticar Jesus porque ele comia com os pecadores. Então Jesus resolveu contar-lhe uma parábola. E aí ele fala, né? Se vocês perdessem uma ovelha, né? Vocês não deixariam as 99 para ir buscar? Vocês não iriam convidar as pessoas para comemorar com vocês? Então, eu vim para os doentes, eu não vim para os justos, né? É melhor que um doente, que está no mundo, se converta, o céu ficará em festa, do que 99 justos. Ou seja, é muito mais alegria no céu do irmão que está fora do que nós que estamos dentro. Jesus não se preocupa com quem está dentro. Por quê? Porque ele sabe que se verdadeiramente houver a conversão, você não se desviará tão fácil da palavra de Deus e você está ali tentando viver, se esforçando para viver a palavra. Então ele vem dizer: há uma alegria muito grande num filho que se perde. Então eu vou atrás. É por isso que a igreja bate nessa tecla do purgatório, né? Quando nessa passagem aqui Jesus diz: eu não perderei ninguém. Ele não quer nos perder. Ele não quer nos perder. E nós vivemos perdidos no mundo. Esse filho pródigo aqui, dentro da parábola da história, representa todos nós. Ah, mas eu já sou convertido. Você vai escutar pessoas que vai dizer assim: eu sou convertido, eu já levantei minha mão, eu já aceitei Jesus e pá. Não tem nada a ver. Todos nós somos filhos pródigos, sim. Porque muitas vezes a gente está dentro da caminhada, a gente sabe da palavra de Deus e a gente não segue. Não segue porque a gente adultera. Da forma que a palavra fala aqui, todos nós adulteramos. Somente aqueles que são casados verdadeiramente em matrimônio na igreja, que não está em adultério. Ou seja, muito difícil viver a castidade dentro de um casamento, ou seja, um ser unicamente do outro. Mesmo assim, hoje em dia existem as traições. Então, ninguém está fora dessa realidade de ser o filho pródigo. Mesmo as pessoas convertidas. Mas aí a gente tem a certeza de que Jesus vem nos dizer: eu estou com vocês, né? Eu vou atrás de vocês até o fim. Né? Por quê? Porque quando vocês se converterem, ele quer dizer, é como se ele dissesse: quando vocês entender o que eu quero para a vida de vocês, vocês vão se converter verdadeiramente. E é o que acontece. Quando a gente verdadeiramente entende a palavra de Deus, a gente vai mudando e vai fazendo a vontade de Deus, né? Então, Jesus fala para aquele povo. Aí conta aquela parábola, né, do filho pródigo. Eram 2 filhos, era um homem muito rico que tinha 2 filhos, né? Que o mais novo pede a herança. Quem seria esse filho mais novo? Todos nós que vivemos no mundo pecando, fazendo as coisas erradas. Por que eu incluo todos? Eu não sou, porque eu já sou convertido, eu vivo dentro da igreja. Você vive dentro da igreja, independente de que religião seja, mas você tem os seus pecados e você vive errado, sim. Não venha dizer que você não vive, não, que você vive. Então, nós somos esse filho aqui. Passamos um tempo na igreja, chega um determinado tempo da nossa vida que a gente encontra Jesus, a gente tem aquela sede de viver a palavra de Deus, né? A gente tem aquela sede, aquela vontade. Só que chega um momento de aridez na nossa vida. Quando a gente passa muito tempo na caminhada e muitas vezes a gente está pedindo algo, a gente não alcança aquele algo, existe uma palavrinha chamada aridez espiritual. Então essa aridez espiritual aí pode acontecer com qualquer um de nós. A gente esfria para as coisas de Deus e começa a sair. A parábola diz que o filho mais novo pede a herança ao pai. Nós pedimos a nossa herança a Jesus. O que é que a gente diz quando a gente é convertido e a gente sai da caminhada para viver as coisas do mundo? A gente pede a herança ao Pai, ou seja, a gente pede tudo que nos pertence para a gente
embora. E a gente sai. A gente vai para o mundo. Quando a gente chega no mundo, o que é que a gente encontra? Adultério, traição, bebedeira, orgias. Tudo que o mundo oferece de coisas boas, a gente começa a usufruir. A gente vai e não quer saber mais das coisas de Deus e não vai mais para a igreja, né? Porque se você fosse, pelo menos tivesse o compromisso de dizer: Senhor, eu não vou ficar tão assíduo como eu era na igreja, mas eu não vou te deixar. Eu sempre vou estar presente. Eu sempre vou, uma vez ou outra eu vou. O Espírito Santo ia ali te moldando e você aos poucos ia voltando. Mas o que é que acontece? Quando você bota o pé no mundo, você quer viver o que você não viveu, né? Você passou tanto tempo ali parada na sua cabeça, você acha que foi em vão. Você vai para o mundo e lá no mundo você vai encontrar prostituição, orgia, maldade, né? Inveja. Tudo que não presta, mas que o inimigo mostra que presta. E a gente vai lá e faz. Então, o que é que acontece? Quando ele diz que o filho gastou toda a sua herança no mundo, é o que a gente faz. A gente joga tudo aquilo que a gente ganhou de herança, de paz, de tranquilidade, de amor de Deus, de misericórdia de Deus, muitas vezes de milagres na nossa vida. A gente joga fora para viver aquilo ali. O rapazinho aqui, o mocinho aqui, gastou todo o seu dinheiro e a gente gasta tudo que a gente recebeu ali, naquele momento que a gente estava com Jesus. A gente recebeu muita coisa. Recebemos paz, recebemos saúde, recebemos o que comer, né? Nada nos faltou. Por quê? Porque a gente estava ali, fiel a Deus, né? Então, a gente, no momento de aridez, a gente, por uma coisinha que a gente pede, que a gente quer, uma cura, seja lá o que for, a gente não consegue no momento que a gente quer, aí a gente diz assim: não vou conseguir mais não, vou para ali. Isso se chama aridez espiritual, né? A gente sente isso, uma aridez espiritual, uma frieza espiritual. Então, quanto mais você se envolve com o mundo, você não quer saber de igreja, você não quer saber de palavra de Deus, você não quer saber das coisas de Deus. Mesmo que você um dia tenha passado por ela, mesmo que você um dia entenda a palavra de Deus. Mas o mundo, ela te oferece muita coisa boa e você vai embora. O que aconteceu com o filho pródigo? Ele foi. Gastou tudo. Ele gastou tudo. A palavra diz que ele ficou sem nada. Todo o dinheiro foi gasto com pecado. E aí passa fome a criatura. Encontra um trabalho em uma fazenda vizinha lá, né? Aonde o patrão tratava ele pior do que os porcos, né? E ele foi procurar a comida lá dos porcos, a lavagem dos porcos, e a palavra diz que ele não encontrou. Por quê? Provavelmente a quantidade que era colocada ali, os porcos comiam e não sobrava nada para ele. E aí a ficha caiu. E ele lembrou do pai que estava em casa, o pai que era rico, o pai que tratava os seus funcionários como se fosse da família, né? Os funcionários comiam bem, tinham refeições, né, de qualidade. E ele estava ali procurando lavagem de porco, né? E aí ele diz: vou voltar, mas eu não vou voltar me sentindo digno de um filho. Eu quero que ele, pelo menos, ele me contrate e me trate como os empregados dele. E assim a palavra diz que aconteceu. Ele foi. O que é que acontece nessa parte aqui? Acontece que quando a gente já conhece a palavra de Deus e a gente se desvia para o mundo, a gente tem um tempo de alegria no mundo. Alegria falsa, alegria do inimigo, né? A gente tem esse tempo de alegria, né? E ali a gente esbanja tudo que a gente tem. Uma vez ou outra, o nosso coração nos acusa que estamos fazendo algo errado, mas a gente passa por cima, fecha os olhos e continua, né? Então ali você vai se envolvendo e
você vai gastando tudo que você ganhou. Então você foi gastando ali tudo que você ganhou do pai. Aí resumindo, você cai em si. Aquele relacionamento que você procurou no mundo não deu certo. Você já ficou frustrado, não é assim? Aquele trabalho que era passar a mão, você foi preso, não deu certo. E aí você lembra do seu pai. Nossa, quando eu vivia lá eu era tão bem. Nada me faltava na minha mesa. Era pouquinho, mas eu tinha. Hoje eu me envolvi com isso aqui, né? Aí a ficha vai caindo. E a palavra diz que esse rapaz caiu a ficha e ele tenta voltar. Nós tentamos voltar para Jesus como arrasados, com o coração no chão, né? A gente tenta voltar de uma forma destruído. Quando a gente sai do mundo que tenta voltar para Jesus, a gente vai a pulso, a gente vai arrastado. A palavra diz que ele foi, mas ele foi com vergonha. Ele foi pensando que o pai não ia acolher. Ele já estava com a ideia formada de que ele ia pedir para ser um empregado do pai. Mas a gente vê a misericórdia de Deus aqui, né? Porque existe tanta gente aqui no mundo de denominações diferentes que acha que Deus não está com essas pessoas aqui, que está no mundo. Qual é a palavra, onde é que tem na palavra de Deus que Jesus não está com essas pessoas? Jesus está mais com essas pessoas que estão no mundo do que com quem está dentro da igreja, né? Mesmo porque eles estão doentes. Jesus diz, eu não vou perdê-lo. Por que é que tem tanta gente, né, que se der um erro é expulso da igreja, na igreja não entra. Você precisa se regenerar. E muitas vezes a pessoa que está expulsando está fazendo pior do que aquela. Não é assim? Então, só quem conhece o coração é Jesus. Então a palavra diz que o filho pródigo, ele volta e encontra o pai de braços abertos. O pai coloca vestes novas. Quando a gente volta à igreja, quando a gente volta para Jesus, ele está nos esperando, né? É impressionante o amor, o tamanho do amor e da misericórdia dele para com a gente. Mesmo sabendo que a gente aprontou tudo que não prestava. Mesmo ele sabendo que a gente já sabia da palavra, que a gente viveu tanto tempo nos pés dele, mas a gente foi para o mundo e lá a gente se sujou, a gente se melou na lama, se lambuzou na lama podre e voltou todo sujo. Sujo de quê? De pecado. A palavra fala aqui em porcos, mas não é a lama que envolve os porcos, é a lama do pecado. Todo chagado a gente volta para a igreja, todo chagado, e lá a gente encontra Jesus de braços abertos para nos acolher. Ele fica feliz. A palavra diz que o outro irmão aqui representa os justos, vamos se dizer, aqueles que se acham justos, que estão lá já na igreja, convertido, que levantou a mão, que aceitou Jesus, está lá, separado. O irmão aqui, o que ficou com o pai até o fim, né, que foi, a palavra diz que ele não era um filho mau, ele estava ali cuidando com o pai, achou ruim, né? O que é que acontece quando um cristão sai da igreja e tenta voltar de novo? Como é que os outros fiéis olham para eles? Olham atravessado. Aí pecou, fez, pintou, bordou, né? Agora vem com a cara de piedade para a igreja, né? Assim, chega aqui com a cara de piedoso, não acredito mais não, né? Assim, não acredito mais que ele mude. Jesus está lá no altar, acreditando nele, sendo feliz porque ele está chegando. É como a chegada desse filho pródigo. A palavra diz que quando o pai avista ele de longe vindo, o pai se alegra, já manda pegar logo roupas novas. Jesus faz isso conosco, né? Quando a gente está no pensamento em casa de ir à igreja, Senhor, eu pequei tanto, eu fiz tanta coisa errada, eu estou tão decepcionada.
tão frustrada com tudo que eu procurei. Quando a gente está pensando isso, Jesus já está fazendo a festa na igreja porque a gente está indo. É simples assim. Então a gente tem que ter essa certeza. Muitas vezes a gente pensa, eu não vou porque eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de me confessar. Eu aprontei tanta coisa. Jesus, como é que eu vou chegar no meu pároco e vou falar tudo isso que eu aprontei? Eu já vivi tanto tempo ali, né? A gente tem vergonha, mas a palavra vem afirmar que não é para a gente ter vergonha daquilo que a gente fez, é para a gente pedir perdão. Assim como o filho pródigo pediu perdão ao pai. E o pai estava lá, e naquele momento que a gente se confessa, que a gente se arrepende das coisas que a gente fez, Jesus nos coloca uma roupa nova, uma roupa brilhante, uma roupa branca, né? Uma roupa de filho, porque a misericórdia dele vai ser até o fim. E a gente é acolhido. E ali você vê que dentro da parábola tem o filho mais velho, e o filho mais velho não acolheu o irmão. Assim como muitos que estão dentro da igreja achando que está ali podendo, eu não caí, eu sou o cara, eu não acredito nessa criatura que sai, volta e sai e volta da igreja, né? Apronta, depois se arrepende e vem. Apronta, se arrepende e vem. E Jesus está lá. Quantas vezes ele se arrepender e voltar, os meus braços estão abertos para acolher. Então nós temos um Pai. A gente precisa meditar hoje, né? Por que eu saí? Qual foi o ponto que eu me perdi da palavra de Deus? Já foi o ponto que eu me perdi da minha igreja? Foi alguma decepção com algum padre? Alguma decepção com algum membro da igreja? Eu estou errada. Eu não posso olhar para as pessoas, porque as pessoas são igual a mim. Eu só tenho que olhar para o altar, eu só tenho que olhar aqui. Eu não posso deixar de seguir a Jesus Cristo, porque eu me torno um lixo, né? O que eu procuro, o que eu vou fuçar lá no mundo, eu vou encontrar somente podridão, somente o que não presta. É assim. É porque nós somos assim. Um deslize nosso, a gente cai. Eu digo porque eu já tive essa aridez espiritual. Eu já tive essa aridez umas 2, 3 vezes na minha caminhada, né? Muitas vezes de passar 8 anos ali, fiel ali, né? Na caminhada ali, tendo fé, e renovava as esperanças acabavam e renovava e vinha. E chegava o momento de eu dizer, chega. Pedir a minha herança e ia procurar do meu jeito. E nenhuma das vezes deu certo. Por quê? Porque não era a vontade de Deus. A vontade de Deus para a minha vida estava lá na frente, mas estava muito distante, né? E eu saía. E muitas vezes, depois que eu vivia tudo o que eu queria, eu voltei para a igreja. E quando eu voltei, ele estava de braços abertos a me esperar. Quando eu sentei ali diante do meu pároco para confessar as merdas que eu tinha feito, ele me perdoou. Eu te absolvo, minha filha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Aonde a pessoa do Padre representa Jesus naquele momento. E ali eu passava a voltar a ceiar com o Senhor. Eu voltava à fila da comunhão a receber Jesus novamente, porque eu saí dali. Eu pedi ao Senhor todos os meus bens e Ele me deu. Por quê? Porque Deus nos deixou o livre-arbítrio. Jamais Jesus iria insistir, dizer, você não vai, você já conheceu minha palavra, você não vai. Se fosse o nosso pai da terra, talvez colocasse, né, ele não impõe alguma coisa. A mãe da gente, quando a gente queria ir para uma festa, quando a gente queria fazer alguma coisa, você não vai. Não é assim? A gente não dá ordem aos nossos filhos. Então, mas Jesus não. Jesus, se você quer ir, minha filha, você quer ir, você já se alimentou de tudo aqui que eu poderia lhe oferecer. Você quer ir experimentar, viver
Eu entendo que você é humana, eu entendo que você está cansada, mas eu não vou lhe dar a graça agora porque você está cansada. Eu preciso lhe testar em todos os sentidos da sua vida para saber se você mudou, se realmente você se converteu, se realmente você está preparado para receber o que eu tenho para você, né? E nesse tempo, foram muito tempo. Posso dizer que foram 20 anos de muita luta. Muita luta que só eu, ele e quem convive comigo sabe, né? E não é pouco. 20 anos é uma vida. Para mim contar a vitória da minha vida hoje, né? Durante esses 20 anos, você pode me perguntar, durante esses 20 anos aconteceu milagres na sua vida? Aconteceu tudo o que você pudesse imaginar durante esses 20 anos. Eu descobri dons, eu vi milagres acontecer, Jesus me usou, né, com revelações. Então, assim, foi um tempo maravilhoso, aonde eu tive tudo. Joguei fora todas as vezes que eu saía, né? E olhe que eu saía, mas eu não aprontava como se apronta. Eu apenas me afastava, mas muita coisa eu não voltei. Muito daquela lama eu não usei, porque eu tinha consciência, né? A minha consciência, ela pesava. Então, muita coisa não foi feita. Era somente em cima daquele propósito que eu tinha. Se eu tivesse um propósito de alguma coisa e aquilo não acontecesse e passasse muito tempo, eu começava a ficar com aquela aridez espiritual, perdia a esperança de que ia acontecer e ia em busca daquilo ali do meu jeito, entendeu? Do meu jeito. Um exemplo, relacionamentos. Pronto. Eu passei 13 anos vivendo uma castidade, ou seja, passei 13 anos sozinha, sem ninguém, certo? Passei esse tempo. Então, durante esse tempo, eu não esperava, né, José nenhum, porque eu não queria José nenhum. Porque eu tinha filhas pequenas, eu não queria ninguém, né? Passou esse tempo, todo mundo cresceu, eu comecei a desejar o José da vida, né? Mas o José estava longe, muito longe. E ali eu não tinha mais paciência de esperar, porque eu olhava e dizia, eu já fiz a minha parte. Não é assim? Elas estão criadas. Tá na hora de eu arrumar uma pessoa, de eu ser feliz, porque eu parei minha vida com 30 anos. Então chegou a hora, né? E Jesus dizia, não chegou a hora. Não chegou a hora ainda. Você que pensa que chegou, então você vá. Ele não ia me impedir. Em momento nenhum eu senti no coração Jesus dizer, não vá, minha filha, não vá, minha filha, não vá. Não, ele deixou eu livre para viver. E eu fui viver. E quando eu estava dentro daquele viver, não era o que eu queria, não era o que eu esperava. Por quê? Porque eu já estava tomada pela palavra de Deus, por tudo que eu já tinha vivido dentro da igreja, por tudo que eu sabia, que aquilo não era vida para mim, aquilo não era vida para mim porque eu não desejava aquela pessoa para casar, para levar, para ter matrimônio, para ter fim de vida com aquela pessoa. Não tinha. Então eu me sentia mal dentro daquele relacionamento ali. Então, Senhor, não é. Então não é. Eu estava achando ruim do teu lado, agora eu estou achando pior ainda. Fora. Volta a filha pródiga de novo. Voltou a filha pródiga. Jesus fez a festa. Aí muitos anos ainda se passaram, né? Muitos anos se passaram, mas eu já estava me acostumando. Tá bom. A gente tem a ajuda dos irmãos, a gente tem amigos do peito assim que nos sustenta, que nos dá conselho, né? Porque o que aparece de Guabiru, né? Para você cair, você não tem ideia. E ali as pessoas os anjos, né, que Jesus vai botando, vai te segurando. Não entra ali não. Entra ali não que é roubada, não entra ali não. Rapaz, eu vou entrar aonde? E eu chegava a me perguntar, como eu vou saber se é a pessoa certa? Né? Então eu sempre brincava, quando eu ia para a igreja,
Ia sempre duas amigas assim. E quando estava a noite de lua, eu sempre olhava para a lua e dizia: olha que lua linda, Senhor, onde está o meu José? Será que está aí por trás dessa lua? E as meninas botavam para rir, né? A menina ficava rindo, kkkk. Que demora desse José? Aonde é que está esse José? Não é possível, porque todo mundo encontra a sua tampa, eu não encontro a minha. Mas lá no fundo eu não sabia como eu iria distinguir o José, porque as pessoas, quando elas se aproximam de você, são tudo igual, né? A visão que a gente tem, geralmente, quando não é dentro de um foco espiritual, é igual. Você olha, você gosta, você deseja pelo corpo. Começa assim. Você deseja pelo corpo, você deseja, né? Você quer, muitas vezes, até por uma vida financeira melhor que a pessoa tenha, você né? Se embeleza. Geralmente, um relacionamento atrás do outro não tem diferença. Eu sempre perguntava, como eu vou distinguir isso? Que as pessoas chegam, você bate o olho, você acha bonito e vai, né? E começa que ali aquele relacionamento muitas vezes não dá certo. Você vai e experimenta com outro. E assim você vai vivendo, você vai entrando dentro da vida, da fornicação, do adultério. E ali você está envolvido ali no mundo. Então, a filha pródiga volta e nada acontece. E nada acontece. Mas, como não é do meu jeito, né? Como não é do meu jeito, é do jeito que ele quer, ele prepara tudo. E ele sabia onde estava, né? Então chegou um determinado tempo da minha vida que eu não perguntava mais à lua onde estava o José. Eu não perguntava mais. Então, as meninas começaram a notar, né? Eu estou notando uma coisa diferente. Por que é que tu não pergunta mais à lua onde está esse José? E eu dizia, não, eu não pergunto mais à lua porque assim, não tem resposta, eu não vou perguntar mais. Porque eu não podia, não tinha autoridade de dizer onde estava o José, né? Mas o José existia. Existia o José, né? E eu não sabia que era desse jeito, né? Por incrível que pareça, nada do que eu esperava que fosse, né? Em questão de tudo, né? Você tem um gosto, todos nós temos um gosto, a gente tem um gosto, um homem alto, um homem forte, um homem, né? Mas eu sempre dizia, se for o José, ele pode ser um negro, ele pode ser amarelo, azul, verde, negro, preto, branco, ele pode ser alto, magro, seco, né? Ele pode ser o que for. Ele pode ser um vendedor de cachorro quente, ele pode não estar trabalhando, ele pode ser o que for. Se o Senhor colocar no meu coração que é o José, a gente vai vender cachorro quente ali na praça. Mas vai ser ele, seja do jeito que for. A minha vontade já não vai prevalecer mais, porque eu sei que é a tua vontade, né? Então, é assim que as coisas acontecem. Aconteceu, mas não foi no meu tempo. Então eu tive essas aridez espirituais. Eu saí, eu desviei, eu fui, mas eu voltei. E a minha persistência em voltar me fez descobrir muita coisa, né? Então não poderia ser diferente da forma que foi. Então, em plena pandemia, né? Naquela coisa horrorosa que aconteceu na nossa vida, eis que surge o José. Aí o José surgiu, né? Até então você vai com a carne, né? Você vai ali, você olha, você gosta. Mas quando você vê uma coisa assim, sobrenatural, porque, né? Você vai na intenção do humano, você tem aquela atração, você acha bonito, você quer, você diz, mas sabe que não vai acontecer, né? Porque existe casos e casos, né? Não vai acontecer. Mas você tá dentro de uma... aí aconteceu uma situação aonde tinha
um momento de oração e aonde ali a coisa foi fluindo, a coisa foi acontecendo e ele foi me mostrando e dali eu fui voltando, porque quando eu encontrei na pandemia, eu estava namorando, né? Eu estava namorando. E quando eu descobri, depois de um tempo de oração, de jejum, essas coisas, eu acabei o namoro do nada. Até hoje o menino lá me tem como doida, porque tava tudo certo, né? Certo. Até então tava tudo certo. Mas não, eu estava num momento de aridez espiritual, né? Eu estava num momento de aridez, mas eu tive que deixar. E ali eu fiz um propósito a partir do momento que eu descobri. Depois de, 2 meses de jejum, de oração, eu fiz isso, né? Então eu entrei num propósito com ele, que se fosse, a partir daquele momento, eu viveria uma castidade de novo, até o momento dele me entregar a bênção, que era José. E assim foi feito. Só que eu pensei que seria rapidão, né? Não, vai ser rápido, vai ser ligeiro, porque é o José, já descobri que é o José, e ele vai ser rapidão. Ah, mas você não tem... haja conversa, você não tem noção. Não foi nada de rápido. Por quê? Porque o meu propósito não era o propósito do José, né? Foi escolhido sim. Foi escolhido sim, porque tudo não precisou de toque, não precisou de beijo, não precisou de sacanagem, não precisou de nada. Precisou somente ver e dizer, é esse daí. Eu quero esse e vai ser esse. E tem que ser esse. E se não for esse, eu não quero outro. Vai ser esse. E aí, todo um processo começou. Então aí eu tive que seguir tudo direitinho como Jesus queria. Tive que sair dali, ajeitar aqui, consertar aqui, confessar aqui e por aí foi. E isso lá se vai. Ah, e vocês vão perguntar, com certeza depois desse propósito você tá casada, você tá aí feliz com o seu José do lado, né? Aí eu vou dizer o quê? Claro que eu não estou com o José, por incrível que pareça. Eu não estou. Porque eu não sei o propósito do outro José. O outro José nem sabe que eu existo, vamos se dizer assim, né? Entre aspas, vamos se dizer assim. Mas houve revelações positivas. Vá, faça assim, faça assim, faça assim, vá por aqui, faça isso, faça aquilo, que a coisa vai dando certo. E aí, gente, quando a gente descobre que verdadeiramente é amor, não é sacanagem, não é paixão, não é nada, a gente vai com paciência, a gente vai com calma, usando os materiais que a gente tem, né? Hoje em dia, você usa, quais são os materiais que você usa? O corpo, né? A sedução, não é assim? A gente usa essas coisas. Tem que estar perto, tem que estar ali, né? Se declarando, fazendo, acontecendo. Não precisa disso. Não precisa. Às vezes, Jesus vai te dando o direcionamento de como você deve agir. E aí, um dia, você percebe que você ganhou o coração do José. Né? Você percebe que você ganhou. Apenas o José ainda não descobriu, né? Que o coração é seu. E aí, o que é que a gente faz? A gente espera o José descobrir, né? E o José falar, não é assim? E o José vir falar, por quê? Porque a certeza que é o José é essa. E que Jesus vai desviar para outra pessoa? Não vai, não vai. Também não vai encontrar outra pessoa, o José, por quê? Porque Jesus está no barco. Então, seremos, eu e o José, uma só carne para o resto da vida. Aí você pergunta, endoidou, né? Eu espero
que eu ainda chegue com esse testemunho aqui para mostrar. Não sei quando, não sei como, também não vou fazer do meu jeito, né? Porque se dependesse do meu jeito, eu já tinha feito, a coisa já tinha acontecido, mas não é do meu jeito, é do jeito dele. Então, a gente pega e toma esse exemplo aqui desse filho pródigo aqui. A gente vai muitas vezes na aridez, mas Deus tem sempre os braços abertos para nós. Ele sempre tem algo de bom, de maravilhoso para a gente, né? Sempre está guardado. Você só precisa esperar a hora certa, você só precisa deixar que ele faça, porque ele vai fazer. Mesmo que você veja o impossível na sua frente, já houve respostas positivas que não. Então, se você está com Deus e Deus está com você, então é só descansar o coração, né? É só descansar, porque não há pressa. Para que pressa para uma coisa que se vai até o fim da vida, né? Para que pressa? Às vezes a gente se apressa para uma porcaria que não dá em nada, né? Que muitas vezes nos frustra, muitas vezes não é o que a gente imaginou, né? Viver naquela vida, viver daquele jeito, sendo usada e usando também as pessoas, usando o corpo das pessoas como nada, né? Então, é assim que hoje a palavra deixa esse ensinamento pra gente. E eu não ia nem falar nada disso, mas fui falando, o Espírito Santo foi mandando falar e eu tô falando, né? Eu não sei nem aonde foi que entrou mesmo a história do José, eu não sei. Depois eu vou assistir o vídeo direitinho e vou ver onde foi que entrou a história do José. Eu sei que ela encaixou aqui em alguma coisa, né? Do filho pródigo. Eu acredito que foi na parte da aridez, aonde eu tava no tempo de aridez, quando eu estava namorando, ou seja, eu estava na fornicação, né? Ali, tal, sem a menor intenção de sair dela, porque quando você tá namorando, a gente sabe muito bem que namoro é assim. Namoro, quando você começa a namorar, homem e mulher junto, não tem como viver castidade, porque não tem. Eu já falei aqui em alguns vídeos, eu não me garanto nessas coisas. Mas tem que existir uma intenção, Senhor. A gente vai chegar lá. É por isso que a gente tem que saber a direção para onde a gente vai. É por isso que a gente tem que saber se é o José, se não é o José. E você só vai saber se você estiver dentro da espiritualidade, dentro das coisas de Deus. O mundo, você não vai saber nunca. Você vai ver tudo igual. Eu estou tentando aqui, se não der, eu tento ali. Se não der, eu tento ali. Se não der, eu tento ali. É assim, né? Então, essa foi a palavra de hoje, né? Essa foi, estou até cansada, estou com sede, porque, né, o rumo da conversa foi outra, mas tá aqui. Foi isso que aconteceu. Então a gente tem que levar esse foco. Jesus nos espera de braços abertos, com roupas limpas. A roupa limpa que representa aqui é o perdão. Quando a gente vem todo sujo do pecado, que a gente pede o perdão ali, e a gente se arrepende e volta para a casa do Senhor, volta a fazer a vontade dele, ele nos coloca uma veste branca, as vestes limpas, coloca sapato, e aí essas vestes representam o perdão dele para nós, né? Então ele nos acolhe todas as vezes, mas para isso precisa ter o arrependimento. Pode perceber que o filho dele se arrependeu. Quando o filho dele percebeu que estava na lama, quando o filho dele percebeu que estava comendo comida, lavagem de porco, quando a gente percebe que a gente está embolando na lama do pecado, que as pessoas não nos valorizam, né? Que aonde a gente está, a gente não é valorizado como ser humano, né? Aonde a gente está sendo humilhado. Nos pés de Jesus a gente não é humilhado, muito pelo contrário, a gente é acolhido, né? A gente é acolhido. Então, hoje a gente leva isso aqui para a vida, né?
Isso aqui a gente vai levar, vai meditar direitinho. Se você está fora, se você está nesse momento de aridez espiritual, volte para a casa do Pai. Ele está esperando você com o perdão. Vá todo sujo do jeito que você tiver, mas vá. Vá e chegue lá e tenha o perdão de Deus e volte aos braços dele. Volte a ser filho. Né? Volte ao aconchego de onde você nunca deveria ter saído. Porque daí para frente você só vai ter vitória na sua vida. Então, 4 anos para cá, a minha vida deu um salto, não, ela deu um pulo. Não foi um salto, né? Ela deu um pulo enorme que você não tem noção. Eu estou aqui através desse momento há 4 anos atrás. Por isso eu estou aqui. É por isso que eu estou aqui, porque eu dei o meu sim para Jesus, né? Eu dei o meu sim diante de uma situação que eu passei aqui. Vai fazer 1 ano com a minha neta. Então eu prometi que se eu visse esse milagre acontecer, eu jamais deixaria de dar o testemunho. Eu jamais deixaria de falar da palavra de Deus. Eu jamais deixaria de falar de tudo que eu consumi durante 20 anos dentro de uma igreja. Escutando a palavra de Deus, escutando, né? Me degustando das coisas boas dele. E eu não deixo, apesar de toda a tribulação para fazer as coisas aqui, mas eu estou aqui. E continuarei aqui, em nome de Jesus. Amém. Um cheiro no coração de todo mundo e até amanhã, se Deus assim nos permitir.